Eliezer Rodrigues, boa tarde, Edmação, que eu falei agora há pouco, e Tássio Cruz já participou do jornal. Vamos começar ouvindo o presidente da PPM, o Toninho de Caridade, que relata as dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos com a queda no fundo de participação dos municípios. Veja. Estamos todos passando por grandes dificuldades e essas dificuldades estão chegando hoje na população. Então é um momento em que a gente pede, né, a sensibilidade dos parlamentares federais, do próprio presidente, né, para que a gente possa emitir políticas públicas que possa recuperar, né, tanto o repasse do FPM como as transferências constitucionais que está em queda desde janeiro. Então, há uma perspectiva muito difícil, principalmente na área da educação. Estamos identificando, de 2022 a 2023, houve um aumento de quase 50% na folha de pagamento, e isso está implicando na lei de responsabilidade fiscal aos municípios, como também a área de saúde, que é destinada do FPM para a saúde 15%. Então, quando há essa queda, ela atinge todas as áreas prioritárias da gestão. Bom, o presidente da PPM falou também sobre o que ele espera do governo federal em relação a essas medidas para minimizar os estragos. Hoje seria muito importante a desoneração do INSS, né, que vai prever no próximo ano, não prevê nesse ano, mas já é um avanço, mas a PEC de 1,5% que está previsto, já está tramitando no Congresso, ou um AFM, que é um auxílio financeiro aos municípios, que já foram feitos de 2015 e 2020. Os municípios, quando passaram por dificuldade, o governo federal já teve esse repasse, não seria nada novo, seria apenas algo que já ocorreu no passado, como também a rediscussão dos royalties, porque os royalties está há mais de 10 anos uma liminar no Supremo Tribunal Federal, e passou tanto tempo com a liminar que naquele momento o recurso era para a educação. A educação já foi criado um novo fundo, já foi votado um novo Fundeb, então a gente quer rediscussão para que esse dinheiro possa ir para a saúde, para o cumprimento do piso, e aí não oneraria a União e ninguém, porque já é um dinheiro existente, apenas era uma divisão, que é uma divisão justa, como prevê a própria lei que foi aprovada no Congresso. Elias, a gente vê o governo federal sinalizando com vários indicativos positivos, inclusive sobre a economia, e várias conquistas nesses primeiros meses de governo Lula. Mas olha, e aí eu repasso a pergunta para a Edna e para o Tássio, quer dizer, veja, uma coisa é você falar globalmente, outra coisa é você olhar governadores reclamando com a queda do ICMS e prefeitos reclamando os governadores reclamando com a queda do FPE e os governos reclamando, os governos municipais reclamando com a queda do FPM. Quer dizer, aí você tem os indicadores macroeconômicos melhorando, mas os indicadores, digamos, microeconômicos referentes a estados e municípios, está aí os gestores com a mão na cabeça. O pior de tudo, o presidente da PPM tem razão, é que a lei de responsabilidade fiscal se dá na comparação de receita e despesa. Se você tem a manutenção da despesa e uma queda de receita, vai chegar a bater no teto, o prefeito corre o risco de pagar por isso, sem ter nenhuma influência dele. Exatamente. Boa tarde, Douglas, boa tarde aos colegas e telespectadores. É uma alegação que já vem de alguns anos. Prefeitos reclamam que os municípios acumulam obrigações e ao longo do tempo têm perdido receitas. Lógico, em algum momento isso pode colapsar, é o que está alertando a PPM quando diz que pode começar a atrasar salários, precisar fazer redução de folha de pessoal, reduzir tanto cargos como salários. Então, serviços na área da saúde, da educação, em outras áreas essenciais, também podem ser prejudicados com essa redução no repasse do FPM, e exatamente por isso os prefeitos estão nessa mobilização. Amanhã, Douglas, aqui informando, eles vão realizar um ato em frente à Assembleia Legislativa, começa às 8 horas da manhã na Marechal, e continuam
no cine-teatro da Assembleia. Vão adentrar a Assembleia Legislativa com essa pauta de discussão, que é arremetida principalmente ao governo federal. O que eles esperam são medidas como essas que foram citadas aí, de desoneração, de reajuste por parte do governo federal para com os municípios. Douglas, quando se fala de FPM, nós estamos falando da principal fonte de receita da maioria dos municípios do Piauí. Poucas cidades têm alguma fonte de arrecadação própria. A maioria depende fundamentalmente do FPM. Se o FPM é reduzido, os impactos são praticamente inevitáveis. Como o Eliezer disse, o prefeito tem como principal fonte de renda o FPM. Não tem outra fonte de renda. Né? Quer dizer, você tem aí emendas parlamentares. Emenda parlamentar é algo provisório. Você manda ali um valor, não é algo que venha mês a mês, que seja... não é um valor fixo. Então, realmente, entra em desespero, porque, de um lado, você tem a lei de responsabilidade fiscal, que exige esse equilíbrio entre receita e despesa, e, de outro lado, você começa a falhar como gestor no abastecimento de UBSs, de UPAs, de postos, a questão do transporte escolar, a merenda escolar, começa a falhar, a população malha, entendeu? E, mais uma vez, boa tarde a todos. Em todos os setores, não é? Os prefeitos, eu tenho ouvido, assim como os colegas também, quando estamos fazendo matérias e quando estamos nos bastidores e das nossas fontes, que tem prefeito já dizendo mesmo que está com medo de comprometer a folha de pagamento, está com medo de comprometer setores essenciais. Então, já ouvi alguns prefeitos dizendo que, por enquanto, que nesse mês de agosto vai dar para pagar, mas que no próximo mês ninguém sabe. Eles vão, a redução de 30% já dá um baque enorme, é uma redução grande, e os prefeitos não podem realmente, Douglas e colegas, depender só desse dinheiro, e essencialmente desse dinheiro, mas eles dependem sim e muito desse dinheiro para todos os setores. E como você falou, vai resvalar, vai acabar refletindo na população, que acompanha, vê o que está acontecendo em nível federal. E olha, os prefeitos estão anunciando não só essa manifestação em nível municipal e estadual, estadual, melhor dizendo, como o Eliezer bem já falou aí da agenda em frente à Assembleia, mas também em nível federal. Há uma organização para que seja feita, ainda por esses dias, uma pressão na bancada federal. Cássio Cruz, além da cobrança da população, quer dizer, imaginando aqui o prefeito que está com medo ali, com aquela... Porque, rapaz, nos dias de hoje, meu amigo, atrasar salário é o fim da carreira política. Pode abandonar, pode aposentar, porque é algo que tinha no passado, a população até depois aceitava ali uma justificativa, pagava os 2 meses, atrasou 2 meses. No terceiro mês pagava 3 meses. Mas hoje isso é impensável. É algo que não passa no radar de nenhum gestor na pior situação que se possa enfrentar. Então, quer dizer, corre inclusive esse risco. E aí, nós temos o seguinte, de nada vai adiantar a melhora no cenário macroeconômico para o governo federal, se em estados e municípios a situação está como está. Concordo, Douglas, com o que você diz e concordo com o pleito dos prefeitos, já que a gente sabe muito bem que quem executa de fato o orçamento, seja ele da União ou qualquer um outro, são os municípios, né? É na base da política, é na prefeitura, onde se dá com o calçamento, com a escola básica, com vários elementos que são essenciais. Mas eu colocaria um outro elemento aí na discussão, Douglas, inclusive João Magalhães colocava no seu artigo, na sua coluna no Portal Dia, é que esses prefeitos precisam também darem o exemplo e reduzirem o custeio das suas máquinas públicas, principalmente com comissionados. A gente viu, por exemplo, no âmbito estadual, ao menor sinal de alerta, o governador anunciando
corte de salários de secretários e de comissionados, ou seja, cortando inicialmente naquelas pessoas que são alinhadas à gestão, que foram indicadas diretamente pela gestão. Então eu acho que, além, claro, dessa correção que é necessária, esses prefeitos também devem aplicar medidas eficientes de gestão nos seus municípios para evitarem ainda mais problemas. A gente sabe que a situação é grave, muitos municípios, como o Elias dizia, dependem 90% de repasses constitucionais que estão caindo, e é preciso também que, além dos prefeitos tomarem as medidas e resolverem, principalmente essa questão de custeio da máquina para ser reduzido, que a União e o governo federal venham a público, Douglas, esclarecer com todos os elementos o porquê dessa queda tão acentuada. A gente já ouviu falar, por exemplo, você citava redução de exportação de commodities, queda de lucro da Petrobras, aumento na restituição do imposto de renda, o censo, que aí impacta diretamente também nessa situação, mas nós não vimos até agora, Douglas, principalmente quanto à questão do ICMS, mas também do FPM, um posicionamento claro do porquê da queda desse percentual, já que muitos municípios que estão sofrendo com queda não tiveram redução de população, né? O presidente da PPM falava em 200 cidades do Piauí que estão em situações semelhantes, ou seja, não caiu a população em todo o estado. Então eu acho que falta o governo federal também, a União vir e esclarecer de forma bem didática o porquê dessa queda de arrecadação federal tão intensa que tem gerado a redução do FPE e também do FPM. Estamos chegando ao final do Jornal Dia a Dia, mas antes, nós temos aí rapidamente 30 segundos para cada um, começando com Eliezer. Eliezer Rodrigues, o que é que nós já temos de informação? Hoje a gente sabe que o nome de Fábio Novo vai ser sacramentado, mas o que é que já tem de informação sobre reação do grupo de Franzé Silva? Uma reação interessante, Douglas. Alguns interlocutores nos informaram que o posicionamento do presidente da Assembleia é basicamente o seguinte: ele se sente obrigado a apoiar Fábio Novo pela circunstância do partido, mas a sua base política que ele construiu, as lideranças que ele conquistou, não. Se Fábio Novo quiser, tem que negociar com essas lideranças. Elas não vão automaticamente seguir a ele, não. E aí, Damasceno, até começar um trabalho do zero. Mas tipo assim, ele vai apoiar, mas não era mais fácil ao lado dele, conversando ali, uma reunião com ele, né? Quer dizer, começar do zero, o deputado Fábio Novo, com esse grupo que apoiava, que apoia, aliás, o deputado Franzé? Bom, eu não sei se vai haver esse entendimento, não. O que a gente vê o que está acontecendo, é o que a gente já previa aqui, o que parecia que ia acontecer, né, Douglas? Nesse vai, não vai, nessa disputa do municipal, nessa retirada. Eu acho que o que aconteceu foi principalmente agora a última, vamos dizer assim, o que realmente decidiu, o que deu o start, foi essa questão que pegou muito mal, não ficou bem mesmo, a questão das pessoas que faziam parte do diretório e que foram, acho que o grande start foi aí para o deputado Franzé chegar até aí nessa decisão, entre aspas, que ele chegou. Porque ele tá deixando, que a gente vê ele deixando a decisão para o partido, mas na verdade ele viu o que estava, para onde estava se encaminhando. E também a intervenção, entre aspas, do diretório estadual. Tudo que aconteceu, essa que a gente chamou de novela, chegou a esse entendimento. Então, acho que o deputado Franzé, quem ficou, como você me perguntou, se vai apoiar se vão apoiar Fábio Novo, isso a gente não pode dizer, não. Isso a gente não tem certeza. A decisão é do partido, mas as pessoas têm as suas preferências. Vamos ver o comportamento dessas pessoas depois dessas duas reuniões de hoje e dessa declaração, né? Tasso, o que me chamou a atenção até foi engraçado, o exemplo dado pelo vereador Dudu. Exemplo não, fato, né, que foi dito pelo vereador Dudu, o presidente da Secretaria Municipal, Cícero Magalhães, cassou, anulou a ata do diretório estadual, e aí ele disse, vou trocar aqui miúdos para quem está nos acompanhando entender. É como se o Tribunal de Justiça do Piauí quisesse reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
Mas, olha, eu sei que alguns demais de sorrir, porque de fato É o um negócio. é o TRE. Rapaz, eu acho que esse é o primeiro caso do Brasil, acredita? É o TRE caçando o TSE. O TSE, né? Então, Exatamente. mas- Eu acho que no Brasil todo não aconteceu um caso como esse. É inédito, eu acho. É inédito. E se confirmando, Douglas, esse cenário que a gente tem acompanhado, eu diria que vai sair muito caro para o deputado Franzé essa pré-campanha, né? Já que ele fez uma mobilização. Sim, mas aí eu muito queria lhe grande. perguntar, por causa do tempo bem rápido, o seguinte. Com minhas lideranças aí tem que conversar. Mas a partir do momento que ele próprio reconhece e já há uma convergência, embora em circunstâncias ali de embate, mas aí é natural, por exemplo, que a grande maioria desses apoiadores migre para Fábio Novo naturalmente, né? Deveria ser, né? Mas com essa decisão ele diz, a campanha não era para o PT, a campanha era para mim. Então vocês... se O apoio virem. declarado é do meu voto, é só um. O voto das lideranças é outra história. Mas aí veja, eu quero que eu fique imaginando. Enquanto o deputado Franzé Silva era pré-candidato, o cara estava lá. Aí você, não, eu não sou mais. Esse Fique aberto. Esse apoiador tá livre. Isso. Né? Tá livre. Aí começa a entrar o governador, o ministro, secretário de Nações, é difícil. Não A conseguir. oposição, outros partidos. Outros pode partidos ser é influenciado. difícil. É difícil esse voto aqui não migrar, é muito complicado, né? Porque aí se falou muito de que, apesar de tudo, haveria unidade. Então é hora de E mostrar. tem que na saber prática. se Fábio Novo quer, porque tem muitos lá que não tinha nem 100 votos, né? Então tem que... Aí não dá, desse jeito aí fica Vamos difícil. ver. Tinha um da lá sem carruagem. voto com S, sem voto. Não, tem muitos aí. Tem muitos dessa Eita, categoria. língua. Obrigado a todos pela participação, aliás. Amanhã, 6 da manhã, Comando Geral. Comando geral, na FM o Dia, a partir das 6 horas até às 7, das 7 às 8h15. Transmissão também pela O Dia TV. E aí, na sequência do jornalismo da FM o Dia, tem um Jornal o Dia no ar, de 11h40 às 12h40, com essa equipe fantástica de jornalistas do Sistema Dia de Comunicação. Obrigado, Eliezer. Obrigado, Aida Maciel. Obrigado, Tássio Cruz. Obrigada a vocês. E a você que nos acompanhou até agora. Fique com Deus. Um grande abraço. Até amanhã.